Se você assistiu ao primeiro tutorial, você já criou um questionário, mas nessa aula agora vamos aprofundar mais na tela de criação de questionário, para você entender ali uns detalhes que tem escondido na tela. Vamos lá. Você vai entrar aqui na aba de questionários. Depois que você já criou a pergunta, você vem para cá, certo? Então agora você vem aqui criar questionário. Eu já passei isso aqui, que é o título. Vou botar aqui novamente revisão semanal, subir a imagem, que é obrigatória. Então todo questionário tem que ter uma imagem para deixar um pouquinho personalizado o negócio. Eu vou botar a mesma imagem que eu tinha colocado antes. E agora eu vou botar as perguntas aqui. Eu vou botar algumas aleatórias só para constar. Deixa eu só botar mais uma aqui do modo de métrica. Pronto, acabei de adicionar as perguntas. O que é que você pode fazer aqui? Você pode reordenar as perguntas arrastando assim. Você também pode desativar perguntas. Mas tem uma coisa importantíssima aqui. Repara aqui, tem uma mensagem de atenção. Após adicionar uma pergunta ao questionário, ela não poderá ser editada. Quando você bota a pergunta aqui e salva o questionário, todas essas perguntas ficam travadas para edição. Você consegue editar lá, aqui na tela de perguntas. Você consegue vir aqui e editar a pergunta, mas a edição que você faz lá não surte nenhum efeito aqui, entende? Só vai surtir efeito para novos questionários que você criar. Beleza? E por que fazemos isso? Nós da plataforma optamos por fazer isso para manter consistência de dados, porque imagina, vamos supor que seu paciente respondeu uma pergunta de uma forma. Aí você vai lá e edita a pergunta. Meio que pode não fazer sentido mais com a resposta do paciente, a depender do que você mudou na pergunta. Pensando em segurança de dados, segurança também de consistência de dados, optamos por deixar travado a pergunta a partir do momento que você importa para o questionário e salva o questionário. Eu estou avisando isso porque é importante que você sempre revise muito a pergunta, revise o questionário, pense bastante sobre a forma como está sendo o questionário antes de você salvar o questionário, porque depois que você salva, não pode mais modificar. Você também, depois de salvar, não pode excluir a pergunta, mas você pode desativar ela. Eu vou salvar aqui só para mostrar. Então agora, se eu abrir aqui, tá aqui as perguntas, eu não posso mais excluir elas, mas eu posso desativar. Então, se eu não quiser mais enviar essa pergunta para os pacientes, eu posso simplesmente chegar aqui e desativar essa pergunta. Agora, essa pergunta não aparece mais para o seu paciente. E o que você pode fazer, digamos que você quer trocar essa pergunta e botar uma edição dela. Você pode desativar essa, você vai lá na pergunta de frequência intestinal, faz uma cópia dela, faz a edição que você quer e vem aqui e importa novamente essa pergunta que você editou, certo? Você pode fazer isso. Então, se você está insatisfeito com a pergunta, quer mudar, você desativa essa e bota uma edição dessa pergunta aqui. E nós também limitamos a exclusão de perguntas para evitar perda de dados, porque se você excluísse uma pergunta daqui, você iria perder os dados de resposta do paciente retroativos. Então, para não haver essa perda, você não pode excluir, certo? Essa é a única limitação aqui. E tem mais uma coisa interessante aqui nessa tela de criar questionários, que é o peso da pergunta. Se você reparar, todas as perguntas estão com peso 3. Vamos supor a seguinte situação. Eu vou botar mais uma pergunta aqui sobre aderência ao plano. Como é que está a aderência com as refeições? Vamos imaginar que o paciente está num plano de emagrecimento, com déficit calórico. Então é importantíssimo que o paciente tenha aderência nas refeições, para o desfecho dele de emagrecimento. E pensando nisso, você consegue mudar o peso da pergunta. Então eu clico aqui em editar pergunta e eu consigo definir um peso. Por exemplo, o quanto essa pergunta influencia no objetivo do seu cliente. É uma influência baixa? É uma influência altíssima? Então, no caso, como é aderência ao plano, eu diria que é uma influência altíssima que vai influenciar no emagrecimento da pessoa. Portanto, essa alternativa, quando eu boto um peso 5, no score final ela vai ter um peso maior. Então, se o paciente votar que teve uma aderência baixa, essa alternativa vai influenciar mais no score do que uma pergunta de sono, por exemplo. Em contrapartida, a consistência de cocô. Eu posso botar que isso aqui tem uma influência baixa no desfecho da pessoa. E eu posso botar também que a frequência intestinal também tem uma influência baixa. Portanto, essas duas alternativas aqui vão ter um peso menor do que a aderência ao plano, certo? Então você pode modular o peso de cada alternativa para impactar no score final e deixar um score que remete um pouco mais com a realidade de acordo com a resposta do seu paciente. E assim você consegue comparar a evolução do paciente ao longo do tempo por meio da pontuação total também. Se você quiser ver uma prévia do questionário, como vai ficar no final, você pode clicar aqui em ver prévia do questionário e você consegue visualizar como é que vai ficar o questionário para o seu paciente lá no final, certo? Então, eu estou aqui passando as alternativas. Eu não sei se vai exibir a pontuação final, eu vou conferir isso agora. Pontuação final foi exibida. Mas a logo não aparece aqui porque não está na área do cliente logada. Mas eu tenho certeza que quando você estiver lá na área logada, quando o paciente receber no WhatsApp, vai aparecer tua logo aqui, caso você tenha definido ela. Certo? Então é isso em resumo, a tela de criar questionários.
Agora vamos para o tutorial onde você vai aprender a enviar os questionários, programar os envios recorrentes. Bora lá!